Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Eu contei para minha esposa, eu disse, talvez isso signifique que Fletch está passando necessidades. Então nos apressamos para ver se podíamos encontrá-lo. E seu irmão o encontrou. Ele estava vivendo aqui fora, no Widener's. Lá onde eles compram e vendem cavalos e coisas, dormindo no canto de um estábulo ou algo assim. Eu pensei, bem, simplesmente tenho que deixar isto assim. Então eu voltei agora do Canadá com Fred e eles, outro dia. E em minha mente eu tinha isto planejado. Se essas pessoas não quisessem ouvir minha mensagem, tudo bem. Elas não seriam obrigadas. Eu tenho pregado agora por cerca de 35 anos. E os últimos 15 ou 18 anos, eu não tenho feito nada, senão simplesmente ao Senhor. Tenho tentado viver tão perto dele e não dizer uma palavra até que ele me diga primeiro tudo. O povo diz, agora, se o irmão Branham lhe diz que vem, recordem, procurem pela reunião, porque ele vem no nome do Senhor. Ele não fará nada enquanto o Senhor não o disser. Isto é certo. Eu esperava até que ele me dissesse. Eu não me movia enquanto ele não me dissesse. E então ele fez assim, até os últimos meses. Ele não me disse nada a respeito de lugares para ir. Então eu vim do Canadá e Fred disse, o irmão Roy me contou seu sonho. Enquanto ele e eu, irmão Banks, viajávamos juntos, logo antes de separarmos.
His boy Lynn wasn't home, so he couldn't come on with us. Him and his wife had to wait. E então no dia seguinte chegamos até a casa do irmão Fred e seu filho Lynn não estava em casa. Então ele não podia vir conosco. Ele e sua esposa tiveram de esperar. He picked up his wife there at Rosewood or Melrose, Saskatchewan. Ele não apanhou sua esposa lá em Rosewood ou Melrose, Saskatchewan. And Billy and I come on in Brother Fred's truck. E Billy e eu viemos na caminhonete do irmão Fred. That night we traveled most of the night. The next day, Nós viajamos a maior parte daquela noite e o dia seguinte. and then on the next morning, we had left Helena, Montana, and was coming on towards the border. E então, na manhã seguinte, nós havíamos partido de Helena, Montana, e estávamos indo em direção à divisa. And I could stay up till about 9 o'clock and I get sleepy. I got to sleep. Eu posso ficar acordado até as 9 horas e fico com sono. Eu tenho de dormir. Billy, he wants to sleep till about 10 o'clock the next day when the daylight comes up, so it makes it pretty good for us to travel. Ele quer dormir até por volta das 10 horas do dia seguinte, quando o dia está alto. Então fica bom para viajarmos. So I got up about 4 o'clock and got started driving, and Billy was sleeping. Então eu levantei por volta das 4 horas e comecei dirigindo, e Billy estava dormindo. We went into a place, and I was thinking on my mind, Nós fomos a um lugar e eu estava pensando comigo mesmo. you know what? One of these days, as soon as I can get the wife up there, now I won't tell her what I'm going to do. Você sabe de uma coisa? Num dia destes, logo que eu levar minha esposa lá em cima, e eu não vou dizer a ela o que vou fazer. But I'll get up there, and I'm going to tell her I love this place so well, nobody of us going anywhere else, let's just stay here. Mas eu subirei lá em cima e então lhe direi, eu gosto tanto desse lugar, não há necessidade de irmos para outro lugar. Vamos ficar aqui. And that's back from civilization 1,100 miles from anywhere. See? Way in the world. E isso está distante da civilização, a 1.100 milhas de qualquer outro lugar. Estão vendo? Bem longe lá na região despovoada. I thought, well, won't that be fine? Não será isto ótimo? I won't have to get a haircut, and I won't have to dress up, and I'll just be a regular mountaineer. What I always wanted to be. Eu não terei de cortar o meu cabelo, e eu não terei de ficar bem vestido, e eu serei completamente um simples montanhês, o que eu sempre desejei ser. And I said, I've got some guns, and some people give me, and I'll be a guide like you never heard of. I just love it. E eu disse, eu tenho algumas armas de fogo, e algumas pessoas me deram, e eu serei um guia daqueles que vocês nunca ouviram falar. Eu simplesmente adorarei isto. And as the Lord tells me, go down and tell somebody something, I'll run out and tell them and come back again. Então, se o Senhor me disser para ir e dizer algo para alguém, eu correrei e direi, e voltarei outra vez. And I'll help Bud, and we'll really have a real place here. Eu ajudarei Bud, e nós verdadeiramente teremos um bom lugar aqui. I was thinking on that. Eu estava pensando sobre isto. We went into a restaurant to eat. A little place in the mountains, just about 7 o'clock. Entramos num restaurante para comer, um pequeno lugar na montanha, mais ou menos às 7 horas. Get a little late. So I woke Billy up without gasoline, so had to get some gasoline. Estava ficando um pouquinho tarde, então eu acordei Billy. Estávamos sem gasolina, assim que tínhamos de colocar gasolina. We went into this little place, this little restaurant. E fomos a este pequeno lugar, este pequeno restaurante. And while there, a man come across the street, maybe a teeny bit older than I was, but he looked like a man to me. E enquanto estávamos ali, um homem veio atravessando a rua, talvez um pouquinho mais velho que eu, mas ele parecia como um homem de verdade para mim. He had on a pair of overall jacket, riding boots, a black hat. Ele estava vestido de macacão, com uma jaqueta por cima, botas de montaria, um chapéu preto, Whiskers down on his face like this, snow white, hair hanging out from under his back of his hat. barba crescendo assim pelo seu rosto, brancas como neve, seus cabelos pendidos debaixo de seu chapéu. Oh, that looks like a man. Eu pensei, este parece como um homem de verdade para mim. Not some soft, lazy with a cigar in his mouth about that long. Não algum delicado preguiçoso com um cachimbo em sua boca desse tamanho, Sitting with a pair of shorts on around some patio or swimming pool. Some pot-bellied Easterners like. sentado lá de short ao redor de algum pátio ou piscina, algum barrigudo do leste assim. Excuse that expression. Desculpem esta expressão. But over the guy looked like a man to me.
hard, rough. Mas, de qualquer forma, o sujeito parecia um homem de verdade para mim. Inflexível, grosseiro. Looked like he lived where God made man to live. Parecia que ele vivia onde Deus havia feito para o homem viver. Now I was admiring. Eu o estava admirando. He come into the restaurant and ordered some pancakes. Ele entrou no restaurante e pediu algumas panquecas. There's about 15, 20 people. Havia cerca de 15, 20 pessoas. He had to sneeze. Ele teve de espirrar. You know how some people are... Pardon me. E você sabe como algumas pessoas... Perdoe-me. But he let out a great big healthy wood sneeze protrude. Mas ele soltou um bem grande, saudável espirro do mato. Atchim! It looked like the wind is blasting. Que coisa! Pareceu uma rajada de vento nas janelas. When he did, nobody dared to say nothing. No, sir. Quando ele o fez, ninguém ousou dizer nada. Não, senhor. I said, Billy, there's a man after my own Eu heart. disse, Billy, aí está um homem que me agrada. Oh, Daddy, you don't want to be like me. Ele disse, ora, papai, não vai me dizer que o senhor quer ser assim? That's me in the future. I said, that's me. Isto é o quê? Esse sou eu no futuro, vem? Eu disse, esse sou eu. And I sat there a little bit, Billy looked up at me and kept on eating his pancakes. And I was finished mine. Eu me assentei lá um pouquinho, e Billy olhou para mim e continuou comendo suas panquecas. Eu havia terminado as minhas. In a few minutes, somebody in a booth right around from us with a board this way up back of the booth. I couldn't see around. Em poucos minutos, alguém, em uma cabine bem na nossa frente, com as madeiras desta maneira, no fundo da cabine, eu não podia ver a parte posterior. A man got up there, looked exactly my profile, about 75 years old. Um homem que tinha exatamente o meu perfil, com cerca de 75 anos de idade, Little bitty fella, his clothes tied on him, ragged. um sujeitinho muito pequeno, suas roupas amarradas nele, esfarrapadas, And the buddy that got up with him was Fletcher Broy, exactly. e o sujeito que levantou com ele era Fletcher Broy, exatamente, Gray hair hanging in his face. com cabelos grisalhos em sua face. And Billy looked around and said, Daddy, that looks like you and Fletcher. E Billy olhou em volta e disse, papai, aqueles lá se parecem com o senhor e Fletcher. You can imagine how I felt. Vocês podem imaginar como eu senti. And the little fellow looked like me, wobbled up. E o pequeno companheiro parecia comigo, cambaleando. He'd been standing over a campfire, with smoke all over him, faces dirty. Eles tinham estado de pé em frente de uma fogueira, com a fumaça sobre eles todos, faces sujas. I think their breakfast together, the man must have paid 20 cents. Maybe a cup of coffee or something. Eu penso que o café da manhã deles, juntos, o homem deve ter pago 20 centavos, talvez uma xícara de café ou algo assim. My heart bounced within me. And I watched. Meu coração saltou dentro de mim. E eu observava, Billy said, what's the matter with you? I said, nothing. o que é que o senhor tem? Eu disse, nada. Now watch that. And they went around and went out. E eu observava aquilo. E eles deram a volta e saíram. He said, Daddy, what's the matter with you? I said, nothing. Ele disse, papai, o que está acontecendo? Eu disse, nada. And he got in the car. He said, do you mind driving again? E ele entrou no carro e ele disse, o senhor se importa de dirigir outra vez? I said, no. He said, I'm still sleeping. Eu disse, não. Ele disse, ainda estou com sono. So he went to sleep. And I went speeding down the road about 55 miles an hour in the truck. Então ele dormiu. Eu segui o caminho por volta de 55 milhas por hora na caminhonete, Over the mountain, coming on towards the border, down to coming home to Arizona, but I was coming now into Utah. sobre a montanha, seguindo em direção à divisa, voltando para casa no Arizona, mas eu estava entrando agora em Utah. And as I got there, coming down through the mountains about 20 miles out of the city, E quando eu cheguei lá, logo que desci as montanhas, cerca de 20 milhas fora da cidade, just as if you've heard it, as I told you about the morning, about the squirrels and all these things, how something, simplesmente como se vocês já ouviram isto. Como eu lhes disse a respeito da manhã, acerca dos esquilos e todas aquelas coisas, como algo. somebody went to talking to me
a voice just same as you hear mine. Alguém começou a falar comigo, uma voz exatamente como vocês ouvem a minha. I know it sounds neurotically, Eu sei que soa neuroticamente, but as I've got to express, and have I ever told you anything but what was right? mas como acabei de expressar, tenho lhes dito alguma coisa que não tenha sido correta? And a voice got to talking, I was talking to him. E uma voz começou a falar. Eu estava falando com ele. It said, carry out your plans and you'll be like that. Ela disse, execute seus planos que você estará daquela maneira. I said, Lord, I don't want to be like that. Eu disse, Senhor, eu não quero ficar daquele jeito. Said, your wife will go too. She won't live up there in the hills like that. Disse, sua esposa se irá também. Ela não viverá lá em cima daquelas montanhas daquela maneira. And you'll become a bum. Just as the dream showed you would. E você se tornará um vagabundo, exatamente como o sonho mostrou-lhe que você ficaria. I said, I don't want to be that. But I don't want to have to live like that. Eu disse, eu não quero ser aquilo, mas eu não quero ter de viver daquela maneira. I want to do something different. Eu desejo fazer algo diferente. But I was told that you'd call me to be a prophet. And I want to live in the wilderness like the prophet. Mas me foi dito que tu me chamaste para ser um profeta. Eu desejo viver na região despovoada como um profeta. But I was using my own excuse so I could hunt. My own good. Mas eu estava usando meu próprio pretexto para que então eu pudesse caçar, para o meu próprio bem. And he said, but that was the prophets of the Old Testament. You've been called to be there in a much higher office than that. E ele disse, mas aquilo foram os profetas do Velho Testamento. Você tem sido chamado para estar em um ofício muito mais alto do que aquele. He said, you have more gifts besides that. Ele disse, você tem mais dons além disto. You was called to pray for the sick and to preach the gospel. Você foi chamado para orar pelos enfermos e para pregar o Evangelho. In the apostolic forms, of greater things, many great gifts. E na forma apostólica, você tem conhecimento de coisas maiores, muitos grandes dons. He said, why do you wait for me to move you every time you move? Ele disse, por que você espera por mim para movê-lo todas as vezes que você move? Where is your reward? Onde está o seu galardão? Then I sinned. And then said, do you remember? Então eu vi. E então disse, você se lembra? I told you yes, yes. Eu lhe disse, Do you remember what Brother Robertson told you? In your dream, in his dream? Or vision? você se lembra o que o irmão Robertson lhe disse em seu sonho, no sonho dele, ou visão? That you'd done like Moses. You forgot the feeling of your people. Que você havia feito como Moisés. Você esqueceu o sentimento de seu povo. You forgot the call that I called you to. Você se esqueceu do chamado que eu fiz a você. Let the sick lay. I want Lord to tell me where to go and not to. That's wrong. Eu deixo o enfermo prostrado. Eu quero que o Senhor me diga onde ir ou não. Isso é errado. I built myself a complex because the people didn't hear my message. Eu mesmo havia tido um complexo, porque as pessoas não ouviam minha mensagem. And God forbid that I try to compare the life of now like Moses, but that's exactly what Moses did. E se você, e Deus me livre de eu comparar a vida de agora com a de Moisés, mas é exatamente o que Moisés fez. The people wouldn't listen to him when he come to deliver them, so he just left them alone. He went into the wilderness, but God turned him around. As pessoas não ouviram quando ele veio para libertá-las, então ele simplesmente não se envolveu com elas e foi para o deserto. Mas Deus o fez voltar. And he long forgot the suffering people. E ele tinha por longo tempo esquecido o sofrimento do povo. And then I said, Lord, how could I, that's right, with no education, with a grammar school education, be able? E então eu disse, Senhor, como poderia eu, isto é certo, sem nenhuma educação, com uma educação de escola primária, ser capaz? And the people stand in rows and everywhere to hear the simple gospel. E as pessoas se colocavam em filas em todos os lugares para ouvir o simples evangelho. It's more, it's greater now than it was
under the old covenant. É maior agora do que isso foi sob o antigo pacto. He ascended on high and gives gifts unto man. Ele ascendeu às alturas e deu dons ao homem. Vem? Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Then I was talking, and I heard it talking to me, and it left me. Então eu estava falando, e ouvi isto falando comigo, e isso me deixou. And I said, Billy? And he was sound asleep. E eu disse, Billy? E ele estava dormindo profundamente. I said, Billy, was that you? Eu disse, Billy, foi você? And he didn't even wake up. E ele nem mesmo acordou. And I thought, Lord God, I slowed my car down. What does this mean? E eu pensei, Senhor Deus, eu diminuí a velocidade do meu carro. O que significa isto? And I said, Billy? Billy? Eu disse, Billy? Billy? So what do you want? Disse, o que o senhor quer? And I said, you talking to me? E eu disse, você falou comigo? No. Why? Não. Por quê? I said, I want to tell you something. Eu disse, eu quero contar-lhe algo. I dreamed a dream not long ago. You remember seeing that guy look like me in flesh? Eu tive um sonho há não muito tempo atrás. Você se lembra daquele sujeito que vimos que se parecia comigo em Flat? Ask Mother when he gets back to Tucson. I told her this dream. Pergunte a sua mãe quando regressarmos a Tucson. Eu lhe contei este sonho. Billy, there's something happening. It's going on now. E Billy, há algo que está acontecendo agora. Something was talking to me, and I thought it was you. Algo estava falando comigo. Eu pensei que isso fosse você. He looked at me kind of strange and waited a little bit. We driving on. Ele olhou para mim de uma maneira estranha, esperou um pouquinho, nós estávamos seguindo. So, a few minutes, he went back to sleep again. Então, uns poucos minutos, ele voltou a dormir outra vez. I was driving along thinking about what could that mean. E eu estava dirigindo, pensando sobre o que isto poderia significar. Driving along there in the road, and all at once, here it comes talking again. Dirigindo pela estrada e, de repente, aqui veio isto, falando outra vez. And he said, return! E ele disse, retorne! Did not I tell you in the beginning to do the work of an evangelist? Não lhe disse eu no princípio para fazer a obra de um evangelista? When I called you down the river, did not I say that John the Baptist was sent forth to forerun the first coming? Quando o chamei lá embaixo no rio, não disse eu, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda? Wasn't John more than a prophet? Não era João mais que um profeta? Jesus said so himself. Jesus disse assim, ele mesmo. What you go out to see a prophet said more than a prophet. O que saístes a ver, um profeta? Disse, mais que um profeta. Then it all began to come to me. I began to wonder. Então tudo isto começou a vir a mim. Eu comecei a querer saber. Then he reminded me again of the people. Então ele me lembrou outra vez do povo. How, doing what Moses did, how could Moses reach the people in the wilderness? Como, fazendo o que Moisés fez, como poderia Moisés alcançar o povo no deserto? How could I reach the people in the wilderness? E como poderia eu alcançar o povo numa região despovoada? Exactly the same thing. Exatamente a mesma coisa. Then it comes this 2 Timothy 4. Então veio a isto 2 Timóteo 4. Remember when we dedicated the church that morning 30 years ago? Recordam quando dedicamos a igreja naquela manhã há 30 anos atrás? Some of you old timers, when he showed me them trees and I planted them on both sides. Remember that? Alguns de vocês veteranos, quando ele me mostrou aquelas árvores e eu as plantei em ambos os lados, recordam disto? You remember the vision? It's all wrote in books and on tapes and everything. Vocês lembram da visão? Está toda escrita em livros e em fitas e tudo mais. Years ago, how I seen these and I never crossed up the oneness and the Trinity. Foi há anos atrás, como eu vi estas e eu nunca cruzei a unicidade e a trindade. I stood between them and planted these trees, and they were the only two trees that had fruit. Eu parei no meio delas e plantei estas árvores, e elas eram as únicas duas árvores que tinham fruto. Now, all the trees grew up about 30 feet and stopped. Todas as árvores cresceram cerca de 30 pés e pararam. These went plumb into heaven. Estas foram diretamente ao céu. Broke off of the same branch. See? Rompeu no mesmo galho. Estão vendo? One on one side, one on the other, and I broke them. Um de um lado e outro do outro lado. Eu os separei. You remember the vision. See? Vocês recordam da visão? Estão vendo? Wrote books and in my
life story on. Isto foi escrito em livros e está na história de minha vida e tudo mais. And they went pull up into heaven like that quickly. E elas foram diretamente ao céu, desse jeito, rapidamente. And he said, hold out your hands for the fruit. E ele disse, estende as suas mãos para o fruto. And then I found the same fruit in the cross when I run down there. E então encontrei o mesmo fruto na cruz, quando eu desci lá embaixo. He said, do the work of an evangelist. Make full proof of your ministry. E ele disse, faça a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. The time will come when they've not endured sound doctrine. Don't quit them. Keep going. E o tempo virá quando eles não suportarão a sã doutrina. Não os deixe então. Siga em frente. That all come into my mind. Tudo isto veio à minha mente. And then I remember this Marilyn Monroe, the girl that I saw die about a week before she died. E então eu recordo esta Marilyn Monroe, a moça que vi morta cerca de uma semana antes dela morrer. And how that they said she committed suicide when she didn't. E como eles disseram que ela havia cometido suicídio, quando ela não o fez. I told them about it before what would happen, and it did. Eu lhes falei a respeito disto antes o que aconteceria. E aconteceu. Like did the boxers up there wanted to go kill the others. E como foi que os pugilistas ali em cima, um ia matar o outro. I'm mistaken the girl. There's another girl. Her cousin is Danny Henry. Eu confundi a moça. Havia outra moça lá. Seu primo é Danny Henry. What is her name? Jane Russell. Qual é o seu nome? Jane Russell. Her cousin, a Baptist boy. Seu primo, um rapaz batista. I was preaching in Los Angeles at the businessman's breakfast. E eu estava pregando em Los Angeles, no café da manhã dos homens de negócios. And sitting there just laying down on those organizations. E algo ali simplesmente censurando aquelas organizações. And that's it, the head man of the assemblies and many of the great dignitaries gathered in there. E lá estava sentado o líder das assembleias, e muitos dos grandes dignatários haviam se reunido ali. And when I got through speaking and started to leave the platform, getting ready, E quando eu terminei de falar e comecei a deixar a plataforma, aprontando, because the message was being sent out across the nation on radio and had to change back. pois a mensagem estava sendo enviada através da nação pelo rádio e tinha de trocar. During this change, when they cut off the radio, then to send that message out and come back and announce the station. Durante esta troca, quando cortavam o rádio, então enviar aquela mensagem fora e voltava e anunciava a estação. And I was at Clifton's, where we have the breakfast. E eu estava no Clifton's, onde tínhamos o café da manhã. And as I was walking from the upper platform to the lower, E quando eu estava andando da plataforma mais alta para a mais baixa, a fine, handsome-looking young fellow of about 30 years old run forth and threw his arms around me. He said, I'm Danny Henry. um bom e simpático jovem com cerca de 30 anos de idade correu e lançou seus braços ao meu redor. Ele disse, eu sou Danny Henry. And not knowing that was his brother doing the televising. E não sabendo que aquele era seu irmão que estava televisionando. And it televises there for the Christian businessman. E ele televisiona ali para os homens cristãos de negócios. And Jane Russell, that movie star, her cousin, E a Jane Russell, aquela estrela de cinema, seu primo. her mother's Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify